como que o Homem-Aranha e o Deadpool conseguem respirar com máscaras tão coladas no rosto deles? Por que eles não usam uma máscara como o Batman ou o Wolverine, que tem o nariz e a boca livre para eles falarem melhor, para eles respirarem melhor e ainda assim proteger a identidade deles? Será que vale a pena ter aquele visual tão colado, tão pesado para esses personagens? E por que o Batman até hoje não foi adaptado com aquele olhar branco e estiloso? E falando em olhar, por que o Demolidor, que é um personagem que não enxerga, já tem esse detalhe no visual dele? Essa e mais perguntas eu quero responder para vocês nesse vídeo, ou pelo menos tentar. Olá meus nobres, eu sou o Júnior, o costureiro nerd, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu ateliê digital. E eu vou começar esse vídeo sem enrolação, porque a gente tem muitos pontos para começar a falar. A máscara, ela esconde ou revela algo? Nesse vídeo eu vou tentar trazer o meu ponto de vista para vocês, a importância real das máscaras, ok? E aqui eu trouxe para vocês a vida real, né, que a gente geralmente usa máscaras e qual o formato delas, qual a necessidade de cada uma. E aqui a gente começa com a facial, que, bom, eu coloquei aqui um exemplo bem cosmético, proteção, de cuidado, enfim. E esse exemplo que eu trouxe aqui dá um destaque muito grande pro olho e pra boca, que é uma coisa que a gente vê com muita clareza nos filmes. E aqui o exemplo que eu trouxe é o próprio Máscara. Aqui ele já está transformado, mas é bom lembrar que o Máscara ele tem um artefato, né, a máscara de madeira, que, como eu falei, deixa aqui em destaque o olho e a boca. Tá aí fazendo jus ao que eu acabei de falar, ok? E aí a gente vem para parcial. E na máscara parcial é aquela coisa, né? Ela é bem dividida, ela expõe bastante um lado e esconde bastante o outro. Nesse exemplo que eu trouxe aqui, está escondendo bem o nariz, a boca, o queixo, toda a parte inferior aqui do rosto e dando um destaque para a parte superior. Então, para o olho, para a testa, para o cabelo, como um todo, né? E aí você percebe o quão aberto é a máscara parcial, diferentemente da máscara integral. Mas antes da gente chegar lá, né, vou mostrar aqui o meu exemplo nos filmes, que é o Wolverine, né? Aqui a gente tem essa separação, que é o contrário do que eu acabei de mostrar lá, porque aqui o destaque dele está na parte inferior, né, que está aberta. A parte superior dele é 100% coberta. Então, nariz, o olho, a testa, o cabelo dele é todo coberto e o restante está em destaque, né? Então aqui é um exemplo máximo de máscara parcial. Se fosse um pouquinho mais fechada, já entraria no outro, que é a máscara integral. E uma das características mais interessantes dessa máscara integral é ela revela um pouco do personagem, ou da pessoa no caso, né? E esconde todo o restante, né? A cabeça toda, e já faz uma ligação com o restante do traje. Isso é uma coisa muito interessante e eu quero já destacar para vocês que essas características não são uma regra, ok? Porque aqui nos filmes, o exemplo que eu trouxe de máscara integral é o próprio Deadpool. E por que não é uma questão de regra, né? Porque no próprio filme Deadpool e Wolverine aparece a Lady Pool, se não me engano, e o cabelo dela, apesar dela usar uma máscara integral, ela tem um cabelo que se destaca ali para fora da máscara. Então fica aí essa característica que eu acabei de lembrar aqui, mas que é bem marcante da personagem, apesar dela usar um estilo de máscara que é integral, que geralmente acaba cobrindo tudo. E também porque o meu exemplo aqui embaixo de propósito desses formatos vai ter aqui uma mistureba também. O primeiro exemplo aqui, ó, de propósito é uma máscara facial, que no caso eu trouxe o V de Vingança como um exemplo, né? Porque cobre todo o rosto, tem um sentido artístico também e uma proteção leve. Meu Deus, as palavras não tá saindo mais. Enfim, e aqui o V de Vingança, ele consegue trazer, né, esse visual bem interessante, bem icônico. Deixa aí nos comentários se você sabe da onde vem esse visual, né, se ele surgiu nos filmes ou se é mais antigo, né.
eu conheço essa máscara justamente por conta dos filmes, e aqui é a característica que eu falei em destaque, né? O olhar e a boca. E isso é uma coisa muito interessante, porque aqui, ó, na parcial, a gente tem o Kakashi, e a descrição que eu coloquei aqui é basicamente que ela cobre parte do rosto, tem essa questão de arte mais prática e a questão da proteção. No caso do Kakashi, se eu não me engano, né, pela história dele, é uma questão mais estética do porquê que ele usa a máscara. E aí quem for mais fã de Naruto pode me corrigir. Mas o Kakashi que eu trouxe aqui, ele não é um bom exemplo ainda de máscara parcial, porque ele usa bandana, né? Então a parte da testa dele tá coberta. Mas se eu for me atentar a tantos detalhes assim, o próprio Wolverine também não é um bom exemplo, porque essa máscara em específico para esse filme, ela tá integrada com o resto do traje, né? Para quem viu o filme ali sabe que ele puxa a máscara de trás como se fosse um capuz. E isso é uma coisa muito maluca que eu vi ali. Meu Deus do céu, cara. Mas enfim. E aí, na parte integral, temos máscaras assim como a do Homem-Aranha, que cobre toda a cabeça no sentido de proteção, né? Traz esse mistério, a identidade secreta do personagem e maior proteção. Em questão de proteção, eu poderia ter colocado aqui, sei lá, o Batman, que em algumas histórias ele não usa uma máscara em si, e sim é dito como um capacete, né? Outro personagem que ficaria muito bem encaixado aqui também seria o Darth Vader, né? E isso seria bem interessante. Agora eu vou falar para vocês sobre o ponto, né, que realmente me fez questionar se a máscara esconde ou revela algo, que foram as animações. E aqui a gente começa com a máscara facial do Obito Uchiha de Naruto. E essa máscara em específico, ela é muito marcante para mim, porque eu consegui assistir Naruto sem pegar nenhum spoiler, então eu fiquei muito chocado quando eu descobri que o Tobi era o Obito, porque, cara, esse daqui foi um choque muito louco. E a questão é, a máscara, ela tava escondendo a identidade dele, né? Se ele era o Obito ou o Madara, mas ao mesmo tempo ela tava revelando essa raiva do personagem, né? Todo o sentimento negativo dele. Então fica essa dualidade, porque a máscara esconde um lado e revela o outro. Isso é muito interessante e a gente vê isso também em Tokyo Ghoul com o Kaneki. E essa máscara parcial dele é muito interessante eu já deixar destacado, né? Porque tá aparecendo bem pouco do rosto do personagem, né? Só um olho, e aí ele abre, ele puxa o zíper aqui, aparece a boca dele. Mas vale lembrar que ela também não esconde, né? O cabelo dele e o restante da cabeça, ok? Então ela tá aqui com uma máscara parcial. E é muito interessante porque dentro dessa obra, né, de Tokyo Ghoul, todos os personagens que usam máscara tem a máscara atrelada à personalidade. Então o Kaneki, sendo o Gol de um olho só, ele tem essa característica na máscara dele. Apesar de que eu acho a máscara dele muito estilosa para ele só ser lembrado pelo tapa-olho. Mas enfim. E aqui também essa dualidade, né? Ele esconde o lado humano quando ele tá de Gol, e ele também inverte o tapa-olho para esconder o lado Gol quando ele tá de humano, né? Isso é uma característica muito legal que também reforça esse traço de esconder um lado e revelar o outro. Depois a gente tem o Inosuke Hashibira de Demon Slayer, e esse personagem aqui, em comparação com os outros dois aqui, ele é o mais tranquilinho, né? Porque ele usa a cabeça ali de um javali, então ele usa uma máscara integral, e é muito interessante porque eu sempre tomo um choque quando ele tira essa máscara. Apesar de eu já conhecer a identidade dele, já lembrar do rosto dele, pra mim é sempre um choque, porque a máscara, ela acaba escondendo esse lado humano do Inosuke, né? Esses traços humanos dele, e acaba revelando esse lado mais animalesco do personagem. Seja de um modo caricato, né? Em pontos engraçadinhos da história, ou de um jeito mais bruto, né? De caçador, dele mostrar instinto e tudo mais. Então, como eu falei, esconde um lado e revela o outro. E isso é muito interessante e é muito fácil de destacar e perceber isso através das animações. Mas, quando o intuito é interpretar e entregar pra gente expressividade sem animação
engraçadinha que consegue manipular aqui a máscara e sem CGI para entregar expressão através da máscara, a gente tem os seriados, né, que tem um nível diferente de produção. E aqui eu coloquei La Casa de Papel como máscara facial, contando apenas com essas máscaras que realmente são as máscaras faciais, ok? Porque se a gente forçar a pegar os detalhes, esse visual inteiro entraria como integral. E por que entraria como integral? Apesar deles não usarem, né, uma máscara que cobre toda a cabeça e tudo mais, não tem nada colado ali como um Homem-Aranha, vale lembrar que eles estão de capuz. Então, o simples fato deles estarem usando capuz, eles acabam escondendo toda a cabeça, né? Então, acaba assim encaixando em uma máscara integral. Inclusive, né, eu queria colocar Arrow aqui, né? Justamente por conta de que seria uma máscara facial mais simples, porque ela esconde só o rosto, né? A máscarazinha lá do Arrow, se eu não me engano, é uma coisa mais ou menos assim, né? Meio Robin. Mas enfim, tá aqui, La Casa de Papel, como máscara facial. E, enfim, é uma máscara bem simples, bem marcante também. E depois eu coloquei na parcial o Demolidor, justamente essa versão aqui que ele só cobre o rosto com um pano, porque eu acho que esse é o visual mais adequado pelo que eu conheço do Demolidor, né? Dele ser um personagem, um vigilante que não enxerga e tem os sentidos aprimorados ali, é muito bom de luta e é só isso que eu sei do personagem. Então deixem nos comentários se ele tem um outro modo de enxergar ou alguma coisa assim, porque pelo que eu sei do personagem, não faz muito sentido a máscara dele ter visor se não vai servir pra nada pro personagem, né? É só um detalhe ali visual que serve de guia pra gente de alguma forma, não sei explicar. E aí, como máscara integral, eu trouxe os Power Rangers, justamente por eles serem um destaque absurdo. Os caras conseguem usar capacete, cobrindo todo o rosto deles e ainda assim entregar muita expressividade. Eu me lembro de ter compartilhado no meu Instagram uma cena que eu não lembro ao certo se é de Power Rangers, mas a caracterização é bem semelhante e o cara tava lavando roupa. E aí, entregando muita expressividade através do corpo. E aí eu lembro que isso me rendeu boas conversas com muitos seguidores ali. É muito legal perceber esses personagens que estão aqui nessa categoria de integral, como eles conseguem entregar muita expressividade, apesar da gente não ver de fato o rosto deles. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante. Em todas as versões aqui, em todos os formatos, as mídias aqui. Eu queria deixar aí pra vocês a pergunta, porque isso vai muito de cada pessoa, né? Se a máscara esconde ou revela algo. Como eu já fiz teatro na infância, eu aprendi que a máscara ela pode sim entregar muita coisa das pessoas, né? Ela pode ocultar uma face e entregar uma performance. Eu acho isso sensacional. E aqui a gente tem adaptação, porque nem todas essas máscaras, esses capacetes, eles são efeito prático ou só CGI, ok? E aqui eu trouxe a grande resposta, né? Como que o Homem-Aranha respira. E nesse caso eu vou responder para vocês de forma prática, a forma por trás ali dos bastidores. E aqui a gente tem a máscara que eu considero parcial do Homem-Aranha, justamente porque ela tem várias sequências, né? Então tem aqui a parte do tecido, tem a parte aqui ó por baixo de estofado e tem essa carapaça aqui mais dura, que é mais aberta também. Então acaba que é vários processos para a gente ter esse visual aqui de uma máscara, né? Bem desenhada, bem fácil de visualizar, torneada ali na face do ator. E eu acho isso muito interessante porque eu achei que há muito tempo atrás, né, antes de fazer esse vídeo, eu sempre achei que era só um capacetão mesmo, tipo de moto. Mas não, é uma coisa mais leve, né? Tem que ser uma coisa mais leve pro ator conseguir usar. E também, como eu sempre gosto de destacar, pro dublê conseguir usar também. Porque o dublê, ele tem que ser basicamente uma duplicata
do ator. Então você percebe que o visual deles são quase parecidos, o traje é extremamente idêntico e, consequentemente, o processo de serem mascarados também tem que ser idêntico, tudo sob medida de cada um deles. Então, essa máscara que você está vendo aqui sendo colocada no Andrew Garfield é só para ele, né? E a outra máscara ali é só pro dublê dele. Então vocês imaginam quanto que é o custo de produção visual, né, para fazer um filme desses, se cada ator e cada dublê tem que ter ali todo o seu traje, todos os seus equipamentos, tudo sob medida certinho, né? Então deixa aí nos comentários se vocês querem que eu fale sobre algum personagem específico, sobre algum formato específico de máscara também, vai ser muito interessante. Deixa aí nos comentários a sua opinião, a sua versão, o que você achou desse vídeo, que eu tô muito empolgado, principalmente para falar sobre máscaras. Muitíssimo obrigado por ter me ouvido até aqui e até o próximo ponto.